sobre as raízes africanas e indígenas de floresta é um tema de grande importância para compreender a realidade histórica e atual do município e da região. É um tema que requer bastante atenção e bastante tempo para trabalhar. Por essa razão, inclusive, toda essa pesquisa resultará na publicação de um livro que será imprescindível para o estudo e pesquisa por parte das pessoas em geral. Vamos falar primeiro das origens indígenas de floresta. E para isso é importante compreender que muito pouco é falado, muito pouco é registrado sobre isso nos livros oficiais, nos sites, enfim, nas redes sociais como um todo. O que a gente vê normalmente nas redes sociais e nos relatos oficiais é que o município antes era habitado por tribos indígenas. Entretanto, não se fala quem eram esses povos indígenas, quem eram esses indígenas, quais as suas origens, qual a sua forma de vida, qual a sua forma de sociedade. Isso não é mencionado. Então, um dos objetivos dessa pesquisa é trazer à luz essa história, mesmo que não se possa detalhar esse processo do ponto de vista do tempo passado, porque não dispomos de materiais escritos ou de referências que ajudem nesse sentido, mas vamos trazer aquilo que foi possível encontrar de referência desses povos que habitavam antes o território que hoje é conhecido como município de Floresta. Um outro detalhe importante é que não dá para falar da história de Floresta sem falar do seu entorno, sem falar, por exemplo, de Itacaratu, sem falar do que hoje é Carnaúbeira da Penha, sem falar das serras, a história indígena e negra, por exemplo, muito concentrada nas serras, na Serra Negra, na Serra de Itacaratu, na Serra Humães, na Serra do Arapuá. Então, essa pesquisa também procura enxergar de maneira mais ampla o que significa falar sobre as raízes africanas e indígenas de floresta. Do ponto de vista da origem indígena, os povos que habitavam essa região antes da chegada dos exploradores, eles eram chamados de tapuios, ou tapuios cariri ou tapuias. Por que essa referência? Essa referência à nominação tapuio ou tapuias era uma nominação dada pelos indígenas das etnias tupi. E eles classificavam todos aqueles que falavam diferentemente deles, do tupi, eles classificavam de uma forma. E passaram a classificar os povos que habitavam essa região de tapuios ou tapuias. Mesmo sendo chamados de forma generalizada de tapuios, ou tapuio cariri, ou tapuia cariri, na verdade se referiam a várias etnias que habitavam essa região. Entre essas se destacavam os umães, os ouês, ouvês, os pancarurus, que eram assim denominados, os pipipãs, entre outros. Essas referências étnicas foram confirmadas ou reafirmadas em estudos realizados por volta da década de 1940, 1950 e em tempos mais recentes por vários estudiosos, antropólogos, etnólogos, que puderam registrar a existência dessas etnias anteriormente e o processo de retomada indígena com as afirmações ou autoafirmações das etnias que hoje são conhecidas na região. Então, nesse sentido, não podemos falar da questão indígena como um fato ou um elemento histórico do passado, e sim do presente. Do passado, evidentemente, e do presente também. Por quê? Porque as marcas, a contribuição, as referências, a importância histórica da contribuição do indígena e da indígena na construção da sociedade e da cultura florestana continuam presentes, expressadas nas mais diversas formas, ora com características próprias indígenas, ora com características que representam a mistura do indígena com o negro, com o afro-brasileiro, no processo de resistência e no processo de reconstrução histórica das etnias. Na descrição desse vídeo vai estar disponível para todos e todas o link de acesso a um texto bem mais completo que trará outras informações e detalhes a respeito desse tema aqui abordado. Vamos falar então agora sobre as origens africanas na formação social e cultural de Floresta. É importante destacar, em primeiro lugar, que essa região de Floresta e seu entorno começa a ser ocupada
pelos portugueses vindo da região da Bahia. Esses aqui chegando buscavam se apoderar do território, tentando escravizar os indígenas, e aos indígenas que não se permitiram escravizar, eles passaram a persegui-los e a expulsá-los das localidades. Aqui começa então a ser instalada na região as grandes fazendas de criação de gado. Por que estamos destacando isso? Estamos destacando isso porque, evidentemente, no processo histórico, na continuação desse processo histórico, evidentemente que vieram pessoas depois de outras localidades, de outras regiões. Mas os registros primeiros identificam que foram os que vieram da região da Bahia, principalmente, nesse caso, os autorizados, os que detinham autorização da tão conhecida Casa da Torre. Nesse sentido, podemos destacar que os primeiros africanos a serem trazidos, ou africanos ou já afro-brasileiros, trazidos para essa região para serem escravizados, provinham, do ponto de vista da datação histórica, dos povos que habitavam a África Central, principalmente da região que a gente denomina Congo, Angola e posteriormente Moçambique. Nos documentos que pesquisamos é possível fortalecer essa afirmação. Como eu disse, não quer dizer que em outros momentos não vieram de outras localidades também, mas o percentual maior, a proporção maior, até porque naquele período, ou nesse período que envolve o início do processo de tráfico de escravos aqui para o Brasil, de africanos aqui para o Brasil, até o seu término, ou seja, de 1530 e pouco a 1550 até 1850, propriamente dito, a maioria desses africanos que foram trazidos para Pernambuco, inclusive para a região do Sertão, foram os que provinham exatamente da África Central. Agora, um detalhe muito importante para se compreender esse processo é que a gente fala vindo da região de Angola, do Congo, mas é muito mais profundo. Os africanos que eram capturados para serem escravizados, provenientes dessa região de Angola e do Congo, ou do Reino do Congo, eles eram de várias etnias. Então não eram um povo só, eram vários povos com várias etnias, pertencentes ao mesmo tronco linguístico histórico que é dos povos banto. Mas o que acontecia? Por exemplo, a pessoa era capturada na sua aldeia ou na sua tribo. Então, quando essas pessoas iam ser embarcadas nos navios para serem traficadas e trazidas ao Brasil, era feito um batismo forçado, onde eram dado nome a eles ou a elas, nomes católicos. Porque, vamos lembrar, era a Igreja Católica, naquele período, aliada do processo de escravidão e legitimava todo esse processo. Então, quando eram embarcados e embarcadas, recebiam um nome católico e como se fosse um sobrenome a partir da região de embarque. Então, por exemplo, se embarcasse do porto de Luanda, que é localizado em Angola, e o nome dessa mulher fosse dado Maria, ela seria chamada Maria Angola. Se fosse na região do Congo, aí o nome fosse Manuel, Manuel Congo, e por aí vai. Então, assim, quando essas pessoas são trazidas com essas referências. Assim sendo, e pelas características que a gente tem visto no contato com as comunidades quilombolas, com as comunidades rurais, onde tem a predominância étnica dos afro-brasileiros presentes, pelos costumes, pelas referências étnicas, pelas tradições culturais, pela forma de exercer o cotidiano, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a referência mais forte da característica negra ou africana de Floresta e seu entorno está representado nos povos da África Central. Inclusive, nas pesquisas que já foram feitas, e que nós vamos deixar também a referência disponível de um texto que as pessoas podem buscar mais informações na descrição desse vídeo, nós estamos disponibilizando mais informações que venham a confirmar isso que aqui estamos a destacar.
É importante destacar que a contribuição do africano ou do afro-brasileiro e dos indígenas na formação da sociedade como um todo brasileira, e é claro, de floresta e região, não estão resumidas somente à contribuição cultural, como muita gente acaba dizendo, resumindo apenas ao elemento cultural. Não, não também apenas na questão da gastronomia, não apenas na questão dos nomes de localidades, que vários deles são nomes de origem indígena, quando não do tupi, mas com origem indígena também. Mas principalmente a contribuição do negro, do africano e do indígena no processo de construção da sociedade vai desde o elemento arquitetônico, da estrutura física do patrimônio arquitetônico existente nessas cidades, a própria questão da economia, que antes era da mão de obra escrava e que hoje é da mão de obra assalariada, mas onde a estrutura básica e o eixo central dessa economia está voltada, quando você vai ver no perfil étnico dos trabalhadores e trabalhadoras, a maioria o seu perfil étnico, em sua maioria, são africanos ou afro-brasileiros, quando não indígenas ou misturados. Não podemos esquecer também da contribuição do africano ou do afro-brasileiro e dos indígenas na própria formação da nossa língua. Nós não falamos o português de Portugal. E aqui nessa região do sertão, nós falamos um português, e de Pernambuco, nós falamos um português influenciado de forma determinante, por exemplo, pelo quimbundo, que é a língua mais falada em Angola na atualidade, e uma das mais tradicionais do tronco linguístico bantu. Nós somos influenciados também por um conjunto de palavras de origem indígena, como eu já havia abordado anteriormente em relação aos lugares e nomes de coisas, de animais, por exemplo, entre outros. Então, assim, nós podemos afirmar que essa cara que nós temos do ponto de vista de estrutura social e essa cara da cultura que nós temos aqui na região, ela é predominantemente influenciada pelo africano, da África Central, povo de Angola, do Congo, posteriormente Moçambique, mas nem tanto aqui nessa região, principalmente Angola e Congo, e pelos indígenas. Do ponto de vista das tradições culturais de floresta e região, que tem influência dos povos afro-brasileiros e dos povos indígenas, nós podemos destacar, inicialmente pelos indígenas, o ritual do toré, o artesanato indígena, o artesanato de inspiração também afro-brasileira. Nós podemos destacar presente nas comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, em comunidades rurais, que ainda não se identificaram ou se declararam como indígena ou quilombola. Nós podemos encontrar a dança do São Gonçalo, que apesar de não ser de origem africana, foi apropriada pelos negros e negras e pelos indígenas, os caboclos, que era assim chamado, aqui da região. Nós vamos encontrar na própria construção do forró tradicional, do forró pé de serra. A maioria dos sanfoneiros, a maioria dos instrumentistas têm suas características exatamente negros e indígenas, que eram chamados antigamente de caboclos. Nós vamos encontrar a forma que foi dada às quadrilhas juninas tradicionais. Nós vamos encontrar no coco, ou no coco de roda, que era assim chamado, com outras denominações também aqui na região. Nós vamos encontrar nos terreiros, na religiosidade dedicada ao culto à Jurema Sagrada, que tem a mistura entre esse antepassado indígena e esse antepassado africano. Nós vamos encontrar na confraria do Rosário, que mesmo sendo uma tradição do catolicismo, mas é uma tradição do catolicismo que foi apropriada pelos negros e negras, exatamente negros e negras que vieram da África Central, porque nas outras regiões da África não havia essa presença marcante de ligação com o catolicismo.
E de forma mais recente, que entra nesse cenário cultural com grande peso, as criações a partir do trabalho do Instituto Cultural Raízes, com a Associação Quilombola Raízes Negros do Pajeú, com a comunidade quilombola de Floresta, que vem a criação do maracatu, que vem a criação do grupo de afoxé, do grupo Sou da Terra, do grupo Dandara, que vem a criação do grupo cultural Samba de Jurema, que acaba reunindo todas essas experiências, algumas inclusive, como é o caso do Samba de Jurema, que já estava presente antigamente, só que entra com uma nova roupagem a partir dessa forma do trabalho desenvolvido pelo Instituto Cultural Raízes com a comunidade quilombola de Floresta. Espero que vocês tenham gostado e em breve estaremos lançando o livro que vai trazer todo esse conteúdo de forma muito mais completa para que vocês possam ter conhecimento.